Deixa eu ver lá no.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pior. Boa tarde. Patrícia entrou? Doutor Sérgio? Oi. Acho que não dá para ouvir. Boa tarde, doutor Sérgio. Boa tarde. Doutor Sérgio, eu queria pedir para todos que vão fazer a apresentação, que quando começar a apresentação, dizer o nome e falar de onde é, tá? Para facilitar a nossa ata, ok? Perfeito. A Patrícia já entrou ou não? Entrou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Quem fará a condução pela SES? Doutor Eu Razível mesmo. ou doutor Sérgio? Doutor Sérgio. Estamos prontos, doutor Sérgio, pelo COSEMS, tudo certo. Podemos começar? Estamos com quantos acessos? 83 pessoas. Acredito que podemos começar, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então, nós damos início à 8ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite do ano de 2024, né? Hoje em um formato online, pela peculiaridade aí do período em que estamos vivendo nos municípios, e assim a gente sauda a todos os presentes que participam conosco e desejamos uma reunião aí extremamente positiva. Né? Antes de passar a saudação para o doutor Sérgio, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que hoje tentaremos fazer um novo formato de CIB, que é algo que já havíamos discutindo desde que o doutor Sérgio Vencio assumiu como secretário de Estado. E aí agora está ele como adjunto nessa nossa primeira tentativa, executando aí essa estratégia. Porque a gente sempre pensou que a gente repetia tudo que foi discutido nos GTs, né? E sem mudar, né? Era sempre mais do mesmo. E hoje tentaremos fazer uma discussão com outra abordagem, né? E assim estamos, além dessa estratégia hoje na CIB online, mas precisamos prezar pelo zelo do cumprimento do regimento e pela paridade, né? De quantos estamos aqui pelo COSEMS e quantos estamos aqui pela SES. Enquanto a Alice organiza isso aí, eu passo a palavra para o doutor Sérgio para fazer a sua saudação na abertura dos trabalhos. Gente, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver esse novo formato aí, para a gente ser cada vez mais assertivo, né? Nessa reunião que é tão importante para todo mundo. Bom, pela SES eu estou vendo aí a Flúvia, a Paula, a Luciana, a Rafaela,
A gente acha que já tem um número suficiente aí para a gente começar. Amanda, Enquanto as meninas, as secretárias executivas organizam aí, a gente aprova, né, a ata da 7ª reunião ordinária da CIB, que aconteceu de forma presencial no auditório da Escola de Saúde Pública, no dia 22 de agosto de 2024. Todos os gestores, né, receberam aí essa ata e, pelo COSEMS, doutor Sérgio, declaramos aprovada a ata. pela SES aprovado. E assim, né, ainda dando continuidade, a gente segue para os informes. O primeiro bloco de informes são os informes da SES Goiás e passamos para a Superintendência de Planejamento para falar sobre a estratégia para a elaboração do plano de ação de transformação em saúde digital. Acredito que seja a Ana, né, Carolina, que fará a apresentação. Ou Túlio. Ana, você Boa está no tarde, mudo. pessoal, tudo bem? Boa, agora sim. Obrigado. Boa tarde, Ana, tudo certo? Boa tarde, Patrícia, doutor Sérgio, todos os presentes. O programa SUS Digital é realmente só para contextualizarmos vocês e vocês todos e fazermos já o convite. O Ministério da Saúde apresentou essa proposta do programa SUS Digital para que estados e municípios, né, em nível macro-regional, elaborem seus planos de ação para a saúde digital. Então, só para comunicá-los que no início de outubro, nós vamos iniciar as oficinas e os trabalhos de mentoria com os municípios para a elaboração desses planos. Divulgaremos em breve as orientações, serão publicadas no site da SES, nas redes sociais da SES, do COSEMS, e a gente gostaria de contar com a presença de vocês. A primeira oficina vai ser presencial. Enviem seus técnicos para participarem desse processo desde o início, porque vai elaborar o plano que depois será implementado nos anos seguintes dentro de cada município. Então, realmente, só esse convite, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Patrícia, doutor Sérgio. Obrigada, Ana. Realmente discutimos bastante já, né, Ana? Dentro do PRI, dentro das reuniões do Planejamento Regional Integrado, do GT, procurando a melhor data para que, como o doutor Sérgio disse, seja uma oficina assertiva, né? Porque o questionário, tanto estadual quanto federal, já levantou dados preocupantes, que nós estamos muito tímidos, isso não é peculiaridade só do nosso estado, ainda estamos muito tímidos para tudo que a tecnologia da informação tem ao nosso dispor. E aí, para construir esse plano de forma a retratar, né, o passo a passo em que temos condição de seguir para fortalecer isso, precisamos da participação de todos os atores. Então, a data foi alterada, né, SES conseguiu alterar toda a programação para ser dia 8 e não na sexta-feira que antecederia as eleições. Então, contamos com a participação de todos os colegas e seus técnicos. Doutor Sérgio, quer que eu leio todas ou a gente segue aí no bate-bola? Eu leio um, você lê outro ponto de pauta? Eu acabei não achando a minha pauta aqui, Patrícia, a lista me mandando, você vai lendo aí até eu... Não, perfeito. Tá, por favor. Então, obrigada, Ana. E seguindo, nós vamos para a Superintendência de Vigilância e Atenção Integral à Saúde, né? Um outro bloco de informe, com a apresentação do cronograma de reuniões e live para elaboração do plano de ação da política
né, da atenção especializada. Acredito que seja Paula que fará essa apresentação. Boa tarde. Luciano, se quiser também complementar. Boa tarde a todos. Rosana, você está com o microfone aberto, fazendo favor. Depois de alguns alinhamentos, né, a gente já vem falando da questão da PMAI, já vai fazer alguns meses, e no último GT nós apresentamos uma proposta em relação a trabalhos, né, e nós fizemos toda a apresentação na CINS do último mês, mas a partir de agora a gente vai trabalhar numa segunda etapa do processo, que é o preenchimento, né, do formulário e também alguns levantamentos mais pontuais que são necessários para a elaboração do plano de ação da PMAI, né, que é o Programa Mais Especialistas do Ministério. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui bem rapidamente. Já está compartilhando, Patrícia? Já, Paula, tá sim. Já. Então, qual que vai ser nosso trabalho a partir de agora? Nós já estamos fazendo, né, um levantamento dos serviços executantes de todo o estado, para cada OCI, para cada tipo de procedimento. Nessa listagem já terão o nome dos possíveis serviços para facilitar, né, e auxiliar os municípios nessa determinação de serviços que serão executantes ou não. E aí, qual que vai ser o nosso trabalho a partir de agora? Agora, em outubro, nós estamos planejando fazer oficinas individuais com municípios com maior número de possíveis executantes, pensando que esses municípios, por ter um quantitativo maior de serviços, a gente precisa realmente de uma avaliação mais minuciosa junto à gestão municipal. Então, vocês receberão um convite, né? A gente já tem um prévio levantamento de quais seriam esses municípios, que seriam a capital, né, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Jataí. Aí a gente ainda vai analisar, a partir do levantamento, se outros municípios também será interessante fazer essa conversa individualizada, para que esse levantamento esteja coerente com a proposta do gestor. Além disso, no mês de outubro, nós pretendemos fazer uma live para orientações sobre o formulário, né, para que a gente possa fazer ali uma explicação mais minuciosa, tanto das OCIs quanto do preenchimento do formulário. A nossa pretensão é fazer ao final do mês de outubro, até porque sabemos que agora, nesse começo do mês, estamos na questão eleitoral, das eleições, então a gente pretende fazer mais... Nós não estamos ouvindo você. Ninguém está ouvindo nada. Eu estou ouvindo aqui normal. Eu estou ouvindo também. Eu também estou ouvindo, normal. Isso, Cida. Aqui também normal. Tá bom. Cida, aqui você vai ter que dar uma olhadinha aí. E também, para mim, está normal. Tá bom. Então, em outubro, nós faremos essa live, que será divulgada amplamente a todos os gestores, também para o acompanhamento. E aí, até em um alinhamento junto ao COSEMES, nós vamos fazer as oficinas de preenchimento dos formulários junto com os municípios nas CIRs de novembro, porque a gente vai ter um tempo ali para essa análise do levantamento que foi feito, a live já vai ter sido feita, os maiores municípios já vão ter, né, trabalhado na sua execução, e aí a gente vai para cada CIR para fazer o preenchimento do formulário lá naquele momento. Então, a gente até pede aos coordenadores de CIR que aqui estão, que a gente organize, né, um tempo maior para essa pauta, porque a gente acredita que vai precisar desse tempo para fazer o preenchimento do formulário. E em novembro também, a partir desse levantamento, nós vamos já trabalhar na elaboração do plano para aí sim nós irmos para as macro-regiões, fazermos as deliberações e, se tudo estiver ok, a gente já trabalhar num processo de pactuação, né, ou de pelo menos concretizar ali aquele plano de ação da macro-região. Ao analisar as questões, né, do momento que estamos passando, da questão eleitoral, a gente, junto ao COSEMES, pensamos que talvez vai ser mais viável tanto o envio ao Ministério da Saúde e a própria pactuação desses planos que tem que acontecer no mês de janeiro,
né? Ou talvez até fevereiro. Por quê? Porque sabemos das mudanças que ocorrem agora, né, no processo eleitoral, pós-eleições também há mudanças. A gente sabe que muitas vezes para o gestor tomar decisões nesse momento é um pouco mais complexo. Então, a gente acredita que com todo esse trabalho que vai ser feito até o final do ano, em janeiro nós já teremos os planos bem delineados para a gente poder encaminhar, para pactuar e encaminhar junto ao Ministério da Saúde. Então, essa é a nossa proposta. As datas da CIRS vai ser o calendário normal, né, que vocês já fazem. A gente só pede mesmo um tempinho maior para essa pauta, pela necessidade que ela tem, né, a gente vai fazer o preenchimento do formulário junto, então isso pode demorar um pouco mais. Os municípios aqui que têm maior número de serviços, nós vamos contactar via e-mail, via ofício, vamos entrar em contato, então podem ficar tranquilos. E a live também nós vamos divulgar amplamente assim que tivermos a data oficial com o horário para que todos possam acompanhar. Então, o nosso trabalho agora em relação à PMAI será esse, e a gente espera, né, com isso, no começo do ano que vem, a gente já conseguir pactuar e enviar esses planos ao Ministério da Saúde e realmente começarmos a executar, né, a PMAI aqui no estado de Goiás. Se alguém da SES, né, que fez junto, ou até do COSEMS quiser complementar alguma informação. Paulo, eu acho que... boa tarde, doutor Sérgio, Patrícia e demais. Eu acho que é só realmente assim, reforçar que os municípios podem ficar tranquilos em relação às datas que foram colocadas inicialmente, né? A gente sabe aí de um pouco das dificuldades, né? Até pelo período e pelo formato que o formulário foi colocado, né? Inclusive, esse formato é um desenho que o próprio Ministério da Saúde, né, pede essas informações. Então, a gente está trabalhando aí em ferramentas para auxiliar nesse preenchimento, né, e nesses momentos das oficinas. Então, é só reforçar que o município pode ficar tranquilo que o preenchimento será feito de forma conjunta, tá? Então, não precisa correr para preencher ou mandar alguma coisa assim nesse sentido. Realmente, a gente vai fazer isso por meio das oficinas. Eu queria só reforçar essa questão. Obrigado. Beleza. Perfeito. Já estou aqui. Luciano, estão nos ouvindo agora? Tivemos um problema técnico aqui, mas foi resolvido. Perfeito, acho que como a primeira pauta, a gente converge aqui, após inúmeras discussões, né, levantamos, como a Paula colocou, como o Luciano bem colocou, diversas limitações, pensamos em estratégias e acabamos convergindo que essa é a melhor forma, né, essas oficinas virem nas CIRS, né, pensamos até ontem no escritório, a Paula estava aqui, em qual mês em que aconteceriam essas CIRS, que pautariam o preenchimento desse formulário. Então, agora não é nem apoiar no preenchimento, é preencher junto, né? Então, agora SES e secretários municipais de saúde preencherão juntos esse formulário, para nos dar a segurança dos dados, né? Para nos dar a segurança de que tabular esse questionário, que é o anexo da portaria do Ministério da Saúde, como ele foi medido, qual instrumento nós buscamos para trazer aquela informação, foi o mesmo instrumento. Então, agora nós temos segurança suficiente para utilizar esse questionário como instrumento na tabulação dos dados para a construção, né, do nosso plano estadual, da política nacional. E pactuamos que seria na CIRS de novembro, porque até a CIRS de novembro, os grandes esse áudio aqui é baixo demais. Eu tenho sempre que estar ligando meu celular. Será que para a gente levantar qual tipo de serviço que eles... Patrícia, desligou o seu áudio. Está ouvindo agora? Sim, agora sim. Ai, que bom, que o meu eu abria, mas não voltava o som. Mas é isso, aí definimos que até novembro a conversa bipartite se dará
com os grandes executores do Estado, com municípios que têm muito serviço, muita possibilidade de oferta, para que nas CIRs de novembro chegue os técnicos da SES, com os coordenadores de CIR, os atores da região, já cheguem preparados para preencherem de uma forma segura que aquilo atenderá às necessidades do município, da região e da macro. Né? Então, dentro dessa pauta do PEMAI, nós não podemos deixar também de parabenizar a CEIMP, que dentro também do planejamento regional integrado, fortaleceu, ouviu os anseios que a SES tinha, que o COSEMES tinha, e aí nos chamou para apresentar um painel, né, de confecção da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Goiás, que nos traz de forma interativa também os dados, para que aqueles gestores e técnicos municipais que já queiram se adiantar, né, a buscar informações antes das CIRs de novembro, para que eles manuseiem esse painel e tabulem informações. Então, com certeza será de grande valia transformar o dado numa informação clara e precisa. Então, reconhecer o trabalho da CEIMP também e enaltecer a nossa tripartite goiana, né? Que é um termo que a gente criou, que às vezes não tem tanta sustentabilidade aí regimental, mas tem da prática, do nosso cotidiano. É isso. Pelo COSEMES. Tudo bem, podemos seguir aqui? Vamos lá, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, só para reconhecer, para constar em ata, a Cida está passando para a Lírcia aí os nomes da paridade SES-COSEMES, para constar na ata dessa sigla. Ótimo. Pode seguir aí. Pauta da Suvisa, 3.1, atualizações sobre os testes rápidos para detecção do Covid. Boa tarde. Eu vou pedir só para me autorizar a compartilhar, que o meu está bloqueado. Autoriza aí, gente. A Flúvia, ela é gente boa. Obrigada, doutor Sérgio. Bom, eu vou falando para não perder tempo, porque o meu compartilhamento está bloqueado ainda. Bom, em relação à pauta de testes rápidos, o informe que eu quero passar é que a SES... consegui agora. A SES, a gente conseguiu fazer uma compra, tá? Estão todos vendo? Sim, compartilhou Sim. agora. Compartilhou? Beleza. Sim. Bom, então nós fizemos uma compra e o Ministério da Saúde também nos enviou testes rápidos de Covid. Então, atualmente, nós estamos com estoque no nosso almoxerifado central aqui de 492.400 testes. Como eu falei, aquisição própria e pautas do Ministério. Esses testes, eles têm, na sua grande maioria, uma data de vencimento prolongada para o final do ano que vem, então a gente vai conseguir usar, né, com muita tranquilidade. E dizer aos municípios que, conforme já foi pactuado em CIB, está em resolução CIB, todo município que quiser pedir, né, testes rápidos para Covid, ele tem até o dia 5 de cada mês. Esse formulário, tá, ele já foi disponibilizado para todos os municípios, muitos já estão usando, mas só para reforçar que basta entrar nesse formulário e fazer a sua solicitação até o dia 5 de cada mês, para que a gente possa liberar esses testes. Então, os estoques estão bons, né, os municípios que tiverem interesse, tiverem necessidade, podem só solicitar para nós até o dia 5. Posso emendar, doutor Sérgio? Patrícia? Por favor. Pode ser. Bom, um outro informe da Suvisa é sobre o 8º Fórum Goiano de Mobilidade Urbana e Trânsito. Como vocês podem ver, é o 8º, né? Então, a gente tem feito esses fóruns anualmente em parceria com a UFG, com o CETRAN e várias outras entidades. Neste ano, nós vamos tratar a insegurança climática e saúde, né? Aí pensa assim, mas o que tem a ver, né? Falta de chuva? Não, tem tudo a ver, porque a gente tem um aumento da poluição nessa época do ano, a gente viu junto com as queimadas, né? Isso vai aumentando ainda mais essa má qualidade do ar, e temos também no período de chuva os alagamentos e uma série de outros impactos que acabam afetando a saúde das pessoas. Então, esse vai ser o tema,
tá? Do 8º Fórum deste ano. Junto com esse 8º Fórum, haverá a 8ª Mostra Acadêmica de Engenharia de Transportes. A gente faz, como eu falei, em conjunto com a UFG. E quem tiver algum trabalho tem até o dia 7 de outubro para poder inscrever, submeter trabalhos para serem apresentados nesse fórum. É isso. Obrigada. Obrigada, Flúvia. E aqui no Informes COSEMS, nós estamos divulgando que o Serviço de Articulação Federativa e Participativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Goiás realiza na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, a primeira roda de conversa denominada Bora Assuntar, que traz como tema a importância do planejamento como um processo cíclico e estratégico para a gestão do SUS. Encontramos com todos vocês, esperamos todos vocês às 2h30 até às 16h30, nesta segunda-feira, dia 23 de setembro. Para a gente falar aí dos instrumentos de gestão, relatório detalhado do quadrimestre, relatório anual de gestão, né, que ainda mais nesse período que estamos fechando dados, alimentando esses sistemas, com certeza será uma roda de conversa bem produtiva. Nosso informe COSEMS é esse. Obrigada. Muito bem. Vamos para o resolução ad referendo para serem referendadas. Referendada aqui, resolução 226. Eu não tenho aqui comigo o que é. A Lírcia até pediu, doutor Sérgio, para quem for apresentar, quando abrir o microfone para apresentar, para falar o nome e a função de qual departamento para constar na ata da CIB, que é um documento legal, né? Doutor Sérgio, essa resolução 226, ela é a de referendo de uma emenda de Cristalina, tá? Tá, já foi combinado, né, no GT. Então, alguém vai ler essa ou é só aprovar? É só referendar, doutor Sérgio. Eu acho que a gente pulou o 3.3.1. Não, esse não é o informe COSEMS? Não, é o SESI COSEMS. Ah, tá, perdão, tem razão. Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem. Né? Já tem alguns meses que a Martinha vem fazendo o convite, né? E falando da importância da participação nesse colóquio brasileiro de enfermagem e saúde mental e no Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem. Eu acredito que tem um vídeo, né, Flúvia? Ou é só divulgar a data? Só divulgar. Aqui na pauta não tem a data. Alguém me auxilia? Só um minuto, Patrícia, estou pegando aqui. Obrigada. O enfermeiro. De 11 a 14 de novembro. 11 a 14 de novembro. Obrigada, Kênia. Alguém foi mais rápido do que eu. Foi a Kênia. Obrigada, Kênia. De 11 a 14 de novembro. Correto. É só a divulgação mesmo. Eu acho que eles pediram para a gente manter em toda a pauta, né? Para reforçar até a data do evento, né? Isso mesmo. 11 a 14 de novembro, então. Aqui em Goiânia. É no Centro de Convenções. Isso. Obrigada, doutor Sérgio. Muito bem. Então, agora o informe da resolução. Resoluções ad referendo para serem referendadas. Pela SES, então, está referendado.
Agora, o item 3.4.2, também citar os ofícios encaminhados à Secretaria Executiva da CIB, em que neles foi tratado solicitação de credenciamento e adesão de equipes, serviços e programas da atenção primária, conforme a nota técnica número 282 de 2023. Então, houveram os ofícios número 442 da Secretaria Municipal de Saúde de Britânia, no dia 26 de agosto, informando o pleito de uma equipe de saúde bucal no formato 40 horas. Ofício número 1094 de 2024, do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Lusiânia, informando o pleito de 3 equipes de saúde da família. O ofício número 492 de 2024, de 29 de agosto de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Aragoiânia, informando o pleito de uma equipe EMUT. E assim concluímos os informes e partimos para a apresentação e discussão. Tudo bem. Suvisa 4.1, cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, situação atual. Já está compartilhado. Ninguém está ouvindo. Flúvia, seu áudio está desligado. Não, aí não tem jeito. Pronto, agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Bom, então só contextualizando um pouco do cofinanciamento, é um projeto que foi feito em conjunto com o COSEMES, né? A gente foi mais de um ano para trabalhar nesse planejamento. A execução dele começou no ano passado, em julho do ano passado, e desde então a gente vem trabalhando com os municípios, inclusive na construção de um painel para que o município pudesse acompanhar, né, passo a passo, como é que estava a situação dos indicadores e do recebimento desse recurso estadual para o desenvolvimento das ações de vigilância em saúde. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui, para todos os gestores, é um resumo de como está a situação desse cofinanciamento hoje, tá? Setembro de 2024. Então, em 2024, estavam programados para serem repassados aos municípios, né, de acordo com o alcance das metas, R$ 22.910.000 e R$ 604,93. E o que a gente conseguiu repassar? Esse repasse, lembrando, foi repassado o recurso para aqueles municípios que conseguiram alcançar as metas dos indicadores. Nós conseguimos passar dos 22 milhões, R$ 14.914.729. Por que não conseguimos repassar os 22 milhões? Mais uma vez, porque muitos municípios não conseguiram alcançar as metas dos indicadores pactuados, tá? Então, o total perdido, a gente fala perdido porque foi o que o município deixou de receber por não ter alcançado as suas metas. Foi perdido R$ 7.991.000. Isso foi o que deixou de ser repassado aos municípios pelo não alcance das metas. Lembrando que nós temos 9 projetos, né, de diversas áreas dentro da vigilância em saúde. Para alguns desses projetos, a gente tem cerca de 223 municípios, 215, isso varia de projeto para projeto, mas que o nosso intuito era conseguir repassar todo o recurso, porque não era só repassar recurso, é repassar recurso e ter o impacto desejado nos indicadores que nós pactuamos, né? Mas, infelizmente, isso não foi possível para todos. Só lembrando que a gente tem algumas datas, esse aqui, eu acho que eu peguei a outra apresentação, mas nós temos as datas em que esses projetos vencem. A sua grande maioria se encerra agora em 2024, e nós temos alguns que vão encerrar em maio de 2025, até maio de 2025. Então, o que eu quero pedir a todos é muita atenção com as suas equipes. Nós temos encaminhado não só documentos, mas feito oficinas com os municípios. As regionais também têm trabalhado junto aos municípios, para que os municípios alcancem ao máximo as metas pactuadas de cada indicador. Tá? Então, a gente ainda tem tempo aí de recuperar algo que
não pode ser perdido, né? Eu estou falando de 7 milhões até agora, mas isso pode aumentar até o final do ano. E tudo que a gente não quer é ver essa terceira coluna aqui com valor aumentado. A gente quer ver isso com valor diminuído. E cada vez mais municípios alcançando as suas metas. Perfeito, Flúvia. Assim, essa é uma questão, gente, tão importante, porque é uma luta tão grande, né, do COSEMES, do CONASEMES, né, que nos apoia aí junto ao Ministério da Saúde, o próprio governador, que está sempre pedindo dinheiro para o Ministério da Saúde, o trabalho que é feito nas câmaras técnicas, né, Flúvia? E vocês não tenham dúvida que isso tudo é questionado todo ano. Quer dizer, por que você está me pedindo mais dinheiro se você não consegue utilizar nem o que eu estou te enviando? Então, isso repercute realmente muito mal para a gente. E eu não sei se a gente tem como reverter isso ainda, Flúvia. É possível, assim, para as próximas parcelas. Alguns já estão caminhando para a última parcela ou a penúltima parcela, doutor Sérgio. Então, nós temos alguns projetos, por exemplo, que os municípios têm até o dia 30 de setembro para poder concluir, né, a comprovação, né, e o alcance das metas. Nós temos alguns que vencem em novembro, temos alguns que vencem, como eu falei, até maio de 2025. Então, o que eu quero pedir é que todos os gestores que estão aqui e as equipes técnicas, no caso de dúvida, entre em contato com a sua regional ou entre em contato com as áreas técnicas de cada projeto. Então, cada projeto daquele tem um ponto focal, um e-mail que nós já divulgamos, para que, caso tenha alguma dúvida, possa sanar essa dúvida e resolver essa questão. Para o projeto 2, eu vou dar um exemplo. O Daniel está até aqui, né? Eu estou vendo que o Daniel está participando também. Ele fez hoje um plantão. Um plantão ficou disponível online para poder atender os municípios nas dúvidas que eles tiveram. Então, a gente tem feito isso com todos os projetos para a gente conseguir o melhor resultado possível. Bem. Doutor Sérgio, a fala foi muito sóbria, né? E retratou justamente a nossa inquietação, né, Flúvia? Estávamos ontem no escritório aqui do COSEMES, discutíamos justamente isso, né? Quando o COSEMES trouxe o anseio de não haver interrupção de cofinanciamento para as ações de vigilância e para já estudarmos o próximo cofinanciamento, né, aí veio justamente essa problemática escancarada de o que podemos fazer para ainda salvar essas duas parcelas, né? Temos aí praticamente 2 parcelas para encerrar o cofinanciamento do projeto, e falando aí do projeto 2, no caso, e a gente ainda percebe muita confusão, né? Durante o GT, alguns municípios responderam, eu enviei, aí eu olhava, não, você enviou o projeto 5, não o projeto 2. Foi a hora que a Flúvia falou de intensificar com as regionais, com o Daniel do Núcleo Central, essa qualificação mesmo para tirar dúvidas e para convergir no caminho correto, para ainda salvar o que dá para salvar. E aí, diante de um dado tão horroroso desse, eu acho que cada um que está aqui nessa bipartite precisa refletir o que a gente pode fazer diante dessa problemática, né? Porque dizem que o dado fala mais do que 1000 palavras, né? E ele, diante de todas as ações, como o doutor Sérgio colocou, né, subfinanciadas, estamos o tempo todo lutando por cofinanciamentos federais, estaduais, visto que o município, que é quem executa a política aí, tem arcado com 70% do financiamento. Mas, para muitos cofinanciamentos que existem, esses recursos não estão chegando nos caixas municipais, né, nas contas dos municípios. Então, eu acho que precisamos refletir, porque aí cada um aqui, dentro da sua governabilidade e dentro das nossas instâncias, que são diversas de discussão do SUS, que pensem em estratégias para a gente mitigar isso aí. É isso, enquanto COSEMES. E aí, seguindo... Alguém levantou a mão, Patrícia. Ai, perdão, Flúvia, eu não consigo visualizar. Ah, tá. André. Sou eu. Boa tarde a todos, André Luiz Rio Quente. Me chamou a atenção aqui, desses 7 milhões que não foram repassados, 3 milhões, quase a metade dele foi de um item só,
que é a qualidade da água, que tinha previsto 3.770.000 e passou apenas 49.000. Por acaso foi identificado assim, o que é que, pelo jeito, isso aí foi geral, foi o estado inteiro, todos os municípios, né? Não, todos não. Quase todos, porque de 3.770.000 para 49.000 repassados. É por adesão, né? Não são todos os municípios. Não, que aderiram. Não, desculpa, então, dos municípios que aderiram, lógico, né? Foi detectado assim, o que aconteceu, Flúvia? Porque é muita coisa, né? Sim. Vou falar desse específico, que é o fortalecimento, é aqui, ó, a vigilância da qualidade da água. O que a gente tinha observado como um problema? Muitos municípios não conseguiam fazer a análise básica, né, que era de cloro e turbidez, porque não tinha equipamento, né, não conseguia fazer esse teste. Então, o que a gente optou aí na discussão? Então, vamos fazer um cofinanciamento para fornecer recursos para que o município possa comprar esses kits. Esse foi um deles. Os 3 são quase 230 municípios. Isso. Então, o que acontece do 3? Até a Cristina colocando aqui, são 230 municípios que aderiram. Então, o que aconteceu? A gente repassou o recurso, inclusive o primeiro recurso, a gente passou sem meta nenhuma. Foi recurso de investimento para que eles conseguissem comprar os kits. Só que muitos não compraram. A maioria foi por isso, viu? Porque se ele não consegue fazer o teste, ele não consegue alcançar a meta, né? Então, receberam o recurso, mas não conseguiram dar continuidade ao programa. Só para encerrar, então, estou vendo aí que acontece, o município aderiu sem ter condição de fazer, né? Simplesmente aderiu. Na verdade, condição tinha. Depois teve que correr até de equipamento, tudo. Porque assim, o valor do kit ele é muito barato. Não é algo caro, né, que vai, né, gerar todo um problema aí, até jurídico dentro da secretaria. Ele é um valor baixo, tá? Não é um valor alto. E a gente forneceu o primeiro recurso para comprar e depois a gente vai avaliando se ele está fazendo os testes ou não. A mesma coisa, entendeu? Então, esse foi o principal problema. Entendi. Não, porque é o que gerou um impacto muito grande aí nessa retenção de recursos, né? Sim. Obrigado. Aí, de nada. André, sua fala foi muito pertinente, e aí nós não falamos, né, Flúvia? Nem eu nem você fizemos um comentário final ontem, que foi um dos encaminhamentos da reunião, que foi, terminando o projeto, a gente avaliar, né, tudo que foi produtivo, tudo que não trouxe a medição adequada e que não impactou em nada, não melhorou indicadores de saúde, não teve alcance, tudo que, pelo contrário, foi além do que a gente esperava, mas não foi medido. Então, haverá um monitoramento, né, após a conclusão do projeto, dos projetos, e isso será apresentado no grupo de trabalho para nortear o próximo, né, Flúvia, programa de cofinanciamento. Exatamente. O André trouxe essa reflexão que nós esquecemos de partilhar. Foi verdade. Eu vou só compartilhar de novo a tela, só para vocês verem as datas do projeto, que no outro slide não tinha. Então, aqui tem a data de término de cada projeto. Então, como vocês podem ver, tem projetos que vão finalizar em maio de 2025, né? Fevereiro e maio de 2025. E nós temos o projeto 1, que termina em setembro, tá? Das coberturas vacinais, o 2, que ele finaliza em novembro, e o 3, que finaliza em outubro. Então, essas são as datas de finalização. E, como eu falei, tem as datas, né, já previstas para a entrega, né, dos documentos, seja boletim, para cada indicador a gente tem a forma de alcançar a meta. Então, que os municípios prestem atenção, tá, nessas datas, e nós criamos, né, também um indicador, um painel de indicadores. A ideia desse painel de indicadores é justamente facilitar a supervisão por parte do gestor. Então, a gente criou um painel em tempo real, que à medida que ele vai alcançando esses indicadores, ele vai vendo o que ele precisa melhorar. E só que, infelizmente, o que a gente observou, pouco uso desse painel, infelizmente,
Tá? Era uma ferramenta de gestão mesmo, mas ela continua disponível. Está no site da SES, como eu mostrei num dos slides. Entra lá e tem vigilância em saúde, painel de cofinanciamento. Cada município consegue ver o que ele conseguiu receber, o que ele conseguiu alcançar e o que ele não alcançou de cada um dos projetos. Pronto. Obrigada, Flúvia. Ainda seguimos, né, no bloco da Suvisa, com o item 4.2, obrigatoriedade do licenciamento dos prestadores de serviço de abastecimento de água para o consumo humano, portaria 2145 de 2024, do Gabinete da SES. E antes da Flúvia começar, Dirce reitera a importância de todos os participantes assinarem o link de presença, mesmo os que estão em muitos numa mesma sala, a importância de todos assinarem, né, para constar aí também na ata. É com você, Flúvia. Obrigada, Patrícia. Então, dando continuidade, essa portaria 2145, né, de 15 de julho de 2024, ela veio principalmente devido ao que a gente tem vivido com as doenças diarreicas agudas durante as investigações de campo, situações que a gente encontrou. A gente já tinha alguns indícios de que existia um vácuo legal aí em relação a essa água de consumo humano, e a gente, junto com a equipe, nós elaboramos, então, essa portaria. O que a gente entendeu? Se o alimento, né, qualquer alimento, uma pessoa que produz alimento, ela precisa de alvará sanitário. Se alguém que produz um cosmético e põe à venda, ele precisa de alvará sanitário, estabelecimento, por que as empresas que fornecem água de consumo humano não devem precisar, considerando a água como um dos principais alimentos? E como um grande problema de saúde pública se não for feita de forma adequada. Então, nós temos essa portaria, que entrou que foi publicada em 15 de julho, e ela traz como principal objetivo regulamentar todo o sistema de solução alternativa, coletiva e sistemas públicos oficiais, ou seja, todos os sistemas de fornecimento de água para consumo humano. Ele, a partir dessa portaria, ele está sujeito à fiscalização e à autorização, ou seja, vai precisar de alvará. Nós temos no estado de Goiás cerca de 223 municípios que utilizam a água da Saneago, inclusive tivemos a reunião essa semana, né, com Saneago e também CEMAD. Então, nós temos cerca de 223 municípios que utilizam a Saneago como sua concessionária, né, que distribui essa água, e nós temos 4 municípios que não têm nenhum sistema oficial de tratamento e o restante tem sistemas próprios. Então, esses municípios, mesmo que o sistema seja privado, ele contratou uma empresa, essa empresa ela vai ter que ter alvará sanitário, tá? E essa fiscalização, ela vai acontecer de acordo com a pactuação de vigilância que tem com cada município. Alguns municípios pactuaram esse tipo de inspeção e o que o município não tiver pactuado, o Estado vai passar a fiscalizar e também a regulamentar, autorizar esse fornecimento de água por essa empresa. Pronto. Posso continuar ou vai falando, Patrícia, cada item primeiro? Perfeito, acho que pode continuar. O 4.3, cenário sobre a qualidade do ar no estado de Goiás e ações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Então, vamos lá. Bom, em relação à qualidade do ar, situação climática, acho que a gente não precisa nem falar, todo mundo está vivendo, respirando e vendo a situação que a gente vem passando aqui, não só em Goiás, mas grande parte do Brasil na mesma situação. Então, nós temos dentro da gerência de emergências em saúde pública, né, uma equipe que trabalha com esse monitoramento em parceria com a CEMAD, que tem o CIMEGO, né, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, e também a Defesa Civil. E a Defesa Civil, vocês devem ter percebido que ela vem emitindo alguns alertas. Quem cadastra o SMS, ele recebe esses alertas. E a gente vem trabalhando também com recomendações, orientações para a população para diminuir os impactos na saúde de cada um,
em decorrência dessas alterações climáticas, né? Baixa umidade relativa do ar, né? Vivemos o maior período de umidade relativa do ar em situação de emergência. Estamos vivendo o ano com o maior número de incêndios. Esse mapa que vocês estão vendo, cada pontinho desse, né, clarinho dentro do mapa, é um foco de incêndio. Isso foi tirado anteontem, para vocês terem uma ideia. Aí vocês veem que literalmente o Brasil quase todo pegando fogo. Então, tudo isso, né, junto à baixa umidade relativa do ar, faz com que a qualidade do ar que nós respiramos seja muito ruim. Saiu uma matéria recentemente, numa pesquisa feita em São Paulo, onde a quantidade, o tipo de partículas que estavam dispersas no ar, se a pessoa respirasse durante um dia, era como se a pessoa fumasse 4 cigarros por dia, sem ser fumante. Então, a gente está o Brasil todo vivendo essa situação e cada vez mais a gente vai precisar orientar a nossa população do que fazer, né? E como fazer para evitar esses impactos. Então, nós, aqui da Suvisa, junto com a Conset, elaboramos vários cards. Esses cards, eles estão orientando a população do que fazer em situação de alta temperatura, em situação de ocorrência de fumaça, né? Em situação de baixa umidade relativa do ar. Aqui são só alguns deles. E todo mundo que quiser acessar e divulgar esse material nos seus municípios, é só entrar no link da Secretaria de Estado da Saúde, né, goiás.gov.br saúde/campanhas de saúde. Ou se vocês quiserem também pode acessar por esse QR Code também o alerta que nós já enviamos a todas as secretarias municipais. Então, gente, é um novo normal, infelizmente, que tende a piorar pelos prognósticos que a gente tem, né, dos cientistas, em relação ao clima que nós estamos ao clima e à forma que nós estamos lidando com o nosso ambiente, infelizmente, e com certeza eu falo para vocês, vai impactar e já está impactando a saúde da população mundial. E as consequências disso, a gente pode ter em curto prazo, com o aumento de quem tem doença respiratória, ter crises mais intensas, mais frequentes, e também a longo prazo, com outras doenças que podem ser ocasionadas pela essa quantidade de poluição e de partículas suspensas no ar, durante esse tempo tão prolongado como a gente está vivendo agora. Tá? Então, esse material já está disponível para todos, é só acessar lá no site da SES. Nós discutimos, né, a importância da Flúvia divulgar tudo isso que foi produzido pela Secretaria de Estado da Saúde, porque nossos colegas gestores estão trabalhando, né, cards, informes nos municípios, para fazer com que essas orientações e recomendações cheguem até os usuários, né, a população toda, só que até em rádios, muitos colegas têm dado entrevistas, Flúvia já deu entrevista, só que quando a gente pensa, né, em pegar todo esse material e replicar, a gente traz também a reflexão que, às vezes a gente pensa, isso aí já está mais do que divulgar, mas as mídias oficiais do Executivo Municipal, muitas estão suspensas por recomendação, né, do eleitoral, do período eleitoral. Então, a gente utilizar, replicar esses materiais produzidos pela SES através de estratégias diversas, como nossos agentes comunitários de saúde, né, dentro das nossas unidades, em locais com aglomerados diversos, que alcançam muita gente. E a gente até discutiu isso com a Flúvia, que muita coisa, Flúvia, isso não é extremo, isso não pode fazer como na época da Covid, que não existia mais máscara N95 para comprar, e aí, diante dos questionamentos, né, ela respondeu, existem orientações diversas, tem orientação da OMS, e diante disso tudo, eles prepararam materiais, trazendo sempre o zelo daquilo que é pertinente para impactar de fato na saúde da nossa população, né? E pesando esse bom senso. Então, vamos replicar todos esses materiais que foram produzidos, que acho que isso é muito importante. Foi com essa intenção, né, Flúvia, que a gente trouxe essa pauta aqui para si. Encerramos a apresentação e discussão. Tudo bem. Discussão e pactuação.
5.1, pactuar a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde Turvelândia para aporte de recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde para ações de média complexidade na recomposição de teto no montante anual no valor de R$ 215.127,42 para custeio das ações de saúde da população própria e referenciada pela SES pactuado. Pelo COSEMS pactuado. Doutor Sérgio, pois não. Perdão, é porque foi levantado também, diante de alguns ocorridos nas resoluções, da contextualização da pauta, porque isso, um grupo de trabalho não gera ata, né, e o que subsidia a resolução é o transcrito na ata da CIB. Então, só para constar que a área técnica da SES acompanhou a Secretaria Municipal de Saúde de Turvelândia, essa pauta passou em CIR, passou no grupo de trabalho e agora vem só para pactuação. Então, é só contextualizar para constar em ata. E seguimos o 5.2, solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Morro Agudo, de Goiás, para aporte de recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde para as ações de média complexidade na recomposição de teto no montante anual no valor de R$ 272.093,83 para custeio das ações de saúde da população própria e referenciada. Também pelo COSEMS pactuado, porque segue todos esses itens aqui da mesma forma que foi citado no primeiro. A área técnica acompanhou todo esse processo e foi apresentado na instância regional, pelo COSEMS pactuado. Pela SES pactuado. 5.3, pactuar a solicitação de alteração de 100% do serviço de média e alta complexidade por abrangência do município de Aparecida de Goiânia para o município de Piracanjuba, abaixo relacionados. 0204-030030, mamografia unilateral. 0204-030188, mamografia bilateral para rastreamento, diagnósticos, densitometria óssea, pela SES pactuado. Doutor Sérgio, eu não sei se eu entendi mal o texto. É de Aparecida para Piracanjuba? Não é o contrário, não? Aparecida está mandando serviço para Piracanjuba? É de Aparecida para Piracanjuba, sim, André. No dia do grupo de trabalho, o município apresentou que, como não tinha esse serviço antes, eles só eram atendidos via pactuação lá em Aparecida. Aí eles implantaram o serviço e estão custeando já há algum tempo. Estão devolvendo o serviço. Está devolvendo o serviço. Aí agora que eles estão custeando com recurso próprio, eles estão pedindo aquele recurso da PPI para aliviar um pouco o que eles estão pagando com recurso próprio. Mas serviço que está sendo executado dentro do município de Piracanjuba. Não, tá, João. Então agora eu entendi. Desculpa. Desculpa, então. É só a parte que era de Piracanjuba que a Aparecida fazia. Está pegando de volta. É isso. Tá, desculpa. Que isso, sem desculpas, muito valiosa consideração, até porque aí nossa ata ainda fica mais segura. Então, pelo COSEMS também pactuado, doutor Sérgio. Beleza. Proposta de emenda número 11.329.685.000.12.40.05, de aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Centro Médico Municipal, CNES 9179089, do município de Trindade. Isso aqui já foi explicado no GT, que estão tendo diversas diligências no sistema do Ministério da Saúde e os gestores estão precisando desse documento para a resposta dessas diligências. Então, pelo COSEMS pactuado. Pela SES pactuado. 5.5, pauta da SESG, pactuação do projeto de curso de captação sobre a Política Nacional de Humanização.
pela SES pactuado. Pelo Vai ter- COSEMS também pactuado, doutor Sérgio. Aqui também, para constar, discutimos no GT bastante a questão do formato, do custo, então está tudo certo. SUREG, pactuar a solicitação da Secretaria de Estado da Saúde de aporte de recursos financeiros junto ao Ministério da Saúde para as ações de média e alta complexidade em ortopedia e traumatologia, no montante anual de R$ 6.187.656,12 para custeio das ações de saúde da população do Estado de Goiás, considerando a ampliação de leitos, conforme descrito no quadro abaixo. Então, aqui serão 3 unidades beneficiadas, que seria o UGOL, o UGO e o CRER. Acredito que, como a gente disse, que já teve problema, né, por questionamento de resoluções antigas e subsidiada pelo descrito na ata, que seja importante, Paula, superintendente, ou Luciano, subsecretário, fazer uma contextualização aqui, para a gente pactuar. Deixando claro que, como já foi bem discutido, pelo COSEMS pactuado, a ampliação desses 38 leitos, aliás, a pactuação desses 24 leitos no GOL, 34 no UGO e 38 no CRIO. Patrícia, eu vou passar para a Oriana, que é lá da regulação, que é responsável pelo processo de habilitação, para só um esclarecimento mesmo. Obrigada. Obrigado, Paulo. Pode falar, Oriana. Então, o objetivo, na verdade, nós da coordenação de habilitação aqui da GCAP, da Superintendência de Regulação, fizemos o levantamento das habilitações e o monitoramento desses serviços, e junto com o Ministério da Saúde, a gente tirou algumas dúvidas, né, em relação à portaria 516, que ela veio um pouquinho com faltas de informação, né, e como a gente fez essa reunião, a gente tirou essa dúvida com o Ministério. Não só as unidades estaduais, quanto as unidades que detêm essa habilitação de traumatologia e ortopedia, elas poderiam vir a solicitar essa ampliação desses leitos, já que a 516 ela não trabalha mais com parâmetro mínimo. A portaria anterior, o parâmetro mínimo era 8, mas ficava sempre no 8, então o mínimo virou o teto. E aí, como nas nossas unidades, o levantamento que a gente fez de produção, só poderia ser solicitado o quantitativo de leitos proporcionais ao serviço prestado integral. Então, teria que ser ambulatorial e hospitalar. Então, não adiantaria ter produção para todos os leitos, né, existentes e não ter produção de consultas, nesse caso que era da traumatologia e ortopedia. Então, a gente fez proporcional, então a gente está solicitando proporcional ao número de consultas. Então, por isso que, apesar de termos mais leitos, não conseguiríamos solicitar a ampliação total dos leitos existentes. Então, ela foi solicitada os leitos proporcionais. Quanto aos demais serviços habilitados dos municípios, aqueles que tinham capacidade operacional, ficou de aguardar os municípios, a gestão, decidir sobre, né, se vão ter essa ampliação ou não. Então, todos os serviços habilitados que têm capacidade de produção, de internação, de produção de AEH e de consultas proporcionais a quantitativo de leitos, eles podem fazer essa solicitação de aumento de teto. Obrigada, Oriana. Além disso, deixa eu só fazer uma correção. Desculpa, Oriana, achei que já tinha encerrado. Não, só uma correçãozinha, porque no quadro que está aí nessa pauta, tem que fazer a correção do UGO
e do CRER, tá? Só os quantitativos que ficou um pouco errado, eu já passei para a fala qual lista. é a correção, Oriana, que aí consta em ata. Tá, só um minutinho. Então, para o... Rapidinho, tá, gente? Para o Hugo, continua o mesmo valor do quadro. Para o Hugo, ficou R$ 2.199.353,64. Do CRER, R$ 2.450.538,48. O total está correto, tá? O total que está na facturação. Obrigada, Oriana. Obrigada, Paula. Doutor Sérgio, pelo COSEMS pactuado. Pela SES também pactuado. Bom, item 5.7, pactuação de recursos financeiros da portaria 2.336, Ministério da Saúde, 12 de dezembro de 2023, dos municípios de Aporé e Portelândia, conforme resolução 16 de 2024, de 4 de setembro de 2024, da SIM Sudoeste, município solicitante Aporé, remanejamento dos valores que estavam destinados para execução pelo próprio município aos executantes Aparecida de Goiânia, 20%, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 30%, excluindo o município de Aporé da lista de municípios executantes do Plano Nacional de Redução de Filas em 2024. Pela SES pactuado. Doutor Sérgio, pelo COSEMS também pactuado, essa correção já havia ido no plano estadual para o Ministério da Saúde, mas eles solicitaram uma resolução CIB, então, pelo COSEMS pactuado. Habilitação do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, QNES 9680-977-2501, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, com serviço de classificação 155.001, serviço de Traumatologia e Ortopedia, e 155.02, serviço de Traumatologia e Ortopedia Pediátrica, até 21 anos de idade, com um impacto financeiro de R$ 1.286.579,16 por ano, pelo COSEMS pactuado. Pela SES também pactuado. 5.9, habilitação do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Catalão, QNES 2442-612, como 2501, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia com serviços classificados 155/001, Serviço de Traumatologia e Ortopedia, e 155-03, Serviço de Traumatologia e Ortopedia de Urgência, com impacto financeiro de R$ 517.699,05 por ano, pela SES pactuado. Pelo COSEMS pactuado. 5.10, habilitação de um leito de UTI adulto, tipo 2, para o Hospital do Câncer de Rio Verde, QNES 2814-218, na cidade de Rio Verde, com impacto financeiro de R$ 19.710 por ano, pelo COSEMS pactuado. Esse aí também, Patrícia, esse aí também ficou com um impacto financeiro diferente, viu? Isso, tem que fazer essa alteração. É 197.100. Já mandei também para a lista. Pela SES pactuado. Acredito, nós conversamos, né, também sobre a importância de quando houver impacto financeiro em habilitações diversas, que haja uma contextualização. 5.8, 5.9 e 5.10 é o mesmo objeto, né? Então, acredito que, não sei se é o Luciano
Eu posso falar, se quiser. Oriana, se você... Pode falar sim, Oriana. Tá. Pode falar sim, tá? Então, Porque esse, como envolve serviço... recursos, são habilitações, tá? E a Oriana pode falar, já está alinhado aqui, Patrícia, tá? Perfeito. Eu até te liguei sem querer aqui. Eu estou aqui, eu falei assim, gente, ele me ligou 2 vezes, eu falei assim, uai, ela está me ligando, nós estamos aqui na reunião, mas a Oriana pode falar aí, viu? Obrigada. Só para contextualizar, cada serviço que a gente solicita de habilitação, ele tem um recurso que é feito de impacto financeiro em cima das normas que o Ministério ele demanda, de quantitativo, mínimo necessário e o valor de cada procedimento, e em cima do valor faturado médio de todos os procedimentos produzidos daquelas unidades habilitadas. Então, assim, quanto mais serviços, quanto maior a produção dos serviços habilitados a gente tem, os novos serão habilitados considerando esses valores e esses quantitativos. Então, o Ministério da Saúde ele tem uma tabela que ele manda para nós e a gente faz o cálculo em cima do valor médio, né, daquela produção das unidades habilitadas. Então, só contextualizando, cada um tem a sua planilha, né, e é feito em cima de cada especialidade. Obrigada, Oriana. E aí, só frisando, né, que pelo COSEMES pactuado, o doutor Sérgio também já falou pela SES pactuado. Seguimos, então, aqui agora nas pactuações, mais o bloco da Sulvisa. Pactuação do Núcleo de Epidemiologia Hospitalar e do Núcleo de Epidemiologia da Unidade de Urgência e Emergência nas unidades de saúde. Hospital Municipal Bom Jesus, de Águas Lindas de Goiás, e Unidade de Pronto Atendimento Mansões Odisseia, também em Águas Lindas de Goiás. Pelo COSEMES, pactuado. Pela SES, pactuado. Vamos no 5.12, Piso Variável de Vigilância Sanitária 2024. Tem alguma explicação prévia ou só pactuação? Eu posso fazer, doutor Sérgio. Nós discutimos bastante, né, também essa situação de como seria, porque o recurso poderia vir para alguns municípios em específico para fazer as oficinas, como aconteceu com o recurso de 2022, só que houveram diversas problemáticas na execução desse recurso, porque os municípios, na hora de executar as despesas com alimentação e locação diversas, como mesas, cadeiras, projetores, eles não conseguiram pagar com esse recurso que veio, porque suas licitações não tinham sido, no caso, empenhadas com aquela rúbrica específica desse recurso. Então, diante da problemática, no ano de 2023 e esse recurso agora de 2024, a gente pactua que a Secretaria de Estado da Saúde é quem executará esse recurso através de oficinas macro-regionais, onde, em reuniões COSEMES e Sulvisa, já foi pensado também um formato que alcance não só nós, gestores e técnicos municipais, de vigilância sanitária, mas também nossos prefeitos, visto que superintendência de vigilância sanitária envolve diversas vezes questões muito políticas. Então, para haver conhecimento e segurança que subsidiem os nossos prefeitos, nossos secretários municipais e até nossos técnicos, essas oficinas trarão momentos diversos de qualificação voltadas para esses diversos atores. Então, pelo COSEMES pactuado. Patrícia, e doutor Sérgio, posso falar só rapidinho? Claro. Obrigada. E só aproveitando, né, a fala da Patrícia, né, de como esse recurso ele vai ser utilizado, então vão ser 2 etapas, como a Patrícia falou. Uma primeira etapa no primeiro trimestre de 2025, com uma capacitação e um acolhimento voltado para os gestores,
né, os gestores municipais. Lembrando que nós faremos uma reavaliação das pactuações das ações de vigilância sanitária em 2025. Então, a ideia é aproveitar esse momento com os novos gestores, né, apresentar quais são as atribuições, quais são os objetivos da vigilância sanitária e já prepará-los para uma nova pactuação. Lembrando que essa pactuação, nós decidimos aqui na CIB, né, em uma das CIB já tem até resolução, que a nova pactuação que estava prevista para ser feita agora em 2024 ficou para 2025. Então, só deixar claro que esse recurso ele vai ser usado, né, também para os gestores, a gente viu que era importante, e numa segunda etapa, que é no segundo semestre de 2025, oficinas temáticas exclusivas para os fiscais e técnicos de vigilância sanitária municipais, regionais e também aqui do Estado. Obrigada. Muito importante, Flúvia, linkar, né, com essa discussão que acho que foram há 3 meses atrás, que no GT a gente trouxe para a CIB, Eliane, né, que foi a técnica da Suvisa que apresentou à época, e nós consensuamos, sim, que durante o ano de 2025 inteirinho, a gente seja qualificado para, até o final do ano de 2025, a gente se sinta seguro nessas novas pactuações e até para rever as pactuações já existentes. É isso. Bem. Seguindo, encerramos a pauta, Lirce, tem homologações, nós precisamos citar a paridade da mesa, né? Pelo COSEMES ficou Daniela Salum, secretária municipal de saúde de Iporá, Matheus Bessa, secretário municipal de saúde de Jesúpolis, Beatriz Barbosa, secretária municipal de saúde da cidade de Goiás, Aladim Nepomuceno, secretária municipal de saúde de Anápolis, Andréia Abes, secretária de saúde de São João da Aliança, e eu, né, Patrícia, secretária municipal de saúde de Araçu, e pela SES, Dr. Sérgio Venço, secretário adjunto de Estado da Saúde, Flúvia, superintendente de Vigilância em Saúde, Luciano, subsecretário de Atenção Integral e Vigilância em Saúde, Paula, superintendente de Atenção Integral à Saúde, li todos? Não, né? Ana Carolina. Pode continuar. Fique à vontade. Tem a Ana Carolina e olha, vou falar todos aqui da secretaria, porque eu perdi de onde você ficou, Patrícia. Então, o doutor Sérgio, Luciano, Rafaela, Paula, Flúvia, Amanda e Ana Carolina. Ok? Isso, Lígia. E a Priscelena. Em que faltou um secretário municipal de saúde, que no caso é o André, secretário municipal de saúde de Rio Quente. Agora sim. Não, esse aí a Cida já me passou, tá? Então, se não temos... Para a saúde de Tumbiara também. Não ouvi, alguém falou. Eu sei que alguém falou. Acho que não é na reunião, não. Patrícia, alguém comentou da ausência do secretário de Tumbiara. Não, desculpa. Tumbiara não foi citado na composição da mesa. Eu estou presente. O doutor Adriano, secretário de Tumbiara, está presente na reunião. Sim. Sim. Não, aqui nós não citamos todos os secretários municipais presentes, não. Foi só a paridade da composição simbólica da mesa da CIP, visto que a reunião hoje aconteceu no formato online, né? E caminhando para o encerramento, enquanto COSEMES, valido como positiva nessa nova conformação e estratégia das discussões da Comissão Intergestores Bipartite, até porque conseguimos uma reunião produtiva, né, com uma pauta qualificada e uma ata que nos traz segurança, com certeza, para os instrumentos normativos que serão assinados posteriormente por nós.
e conseguimos encerrar com 1h10 de reunião. Né? Então, acredito que o que buscávamos, que era a eficiência, uma reunião mais direta, objetiva e com pontuações que complementassem o que já foi falado nos grupos de trabalho, mas que não houvesse sobreposição de dizeres. Então, assim encerro enquanto COSEMES, Dr. Sérgio Vêncio. Bom, gente, só agradecer aí a participação de todo mundo. Eu tive a oportunidade de participar do GT de Assistência e Vigilância. Realmente é um trabalho muito grande, né? E as pessoas que estão envolvidas aí diretamente fazem. É realmente um esforço muito bacana para a gente chegar aqui e ter essas decisões aí que literalmente estão guiando a saúde do nosso estado, né? Então, nós estamos todo mundo de parabéns aí. Eu gostei bastante desse formato também. Patrícia, concordo com você. Obrigada, doutor Sérgio. E assim agradecemos, então, nossos 188 participantes. Fiquem com Deus, que Deus continue nos conduzindo em graça e sabedoria. Até segunda-feira, na nossa roda de conversa. Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Abraços. É um relatório que eu escrevi.